nosso quadro Saúde Plena com o Dr. Munir Jacó aqui no programa Sul de Minas em Foco, sempre trazendo aí orientações importantes para o nosso telespectador, você que nos acompanha aqui no sul de Minas, também na região metropolitana de Belo Horizonte, também na região da capital paulista e também, é lógico, em todo o Brasil, em todo o país, através do nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucassil80. Esses e outros programas Saúde Plena estão disponíveis com o Dr. Munir Jacó e sempre a gente trazendo aqui, o Dr. Munir sempre aborda temas que está no nosso cotidiano, que muitas vezes as pessoas estão sofrendo um tipo de problema e o nosso programa, o nosso quadro acaba atingindo a pessoa e orientando também, trazendo dicas. Dr. Munir, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui, sua participação. É o quadro Saúde Plena, que está um sucesso absoluto aí, felizmente o pessoal tem gostado bastante do quadro. Boa noite, Lucas. Boa noite aos telespectadores do Sul de Minas em Foco. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Doutor, hoje a gente vai escolher um tema aí que eu acho que muita gente tem sofrido, principalmente nesse momento de pandemia, que é a depressão, né? A gente vê casos de pessoas que acabam tirando a própria vida por conta da depressão, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente aí desse problema aí que envolve a população nos dias atuais. Pois é, Lucas, a depressão, infelizmente, é um transtorno mental que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Olha para você ver o tamanho da gravidade, né? E no Brasil, são mais de 11 milhões de pessoas que sofrem desse transtorno. A depressão é considerada hoje uma doença biopsicossocial. Antes se achava que a depressão era uma doença só da mente, do cérebro, dos neurotransmissores, né, de deficiência de serotonina, dopamina, noradrenalina, mas hoje sabe-se que a depressão ela tem diversas causas, né, estão envolvidas nela, biológicas, como eu disse, né, ou seja, do corpo humano como um todo, psicológicas e social. Esse social envolve o quê? O ambiente que essa pessoa vive, familiar, no trabalho, né, os traumas que essa pessoa carrega, tudo que ela traz da infância, a parte genética, que está relacionada à parte biológica. Então, um conjunto de fatores que torna a pessoa assim, muito incapacitada, na maioria das vezes, para o dia a dia e para o trabalho, inclusive, sabe? Para a sociedade. Né? O doutor Munir, e fala para a gente como a pessoa identificar que ela está tendo sintomas depressivos. Qual que é o principal fator que identifica esse caso? Boa pergunta. A depressão, ela muitas das vezes pode ser confundida com a tristeza, né? Assim, confundida do ponto de vista do leigo, né? Porque existe uma diferença entre a tristeza e a depressão. Para você identificar se realmente ultrapassou a tristeza e se tornou uma depressão, o primeiro comportamento é a pessoa perde o prazer total nas atividades diárias de tudo que ele fazia, uma perda total de prazer, um humor deprimido, isolamento assim social, a pessoa fica mais isolada, uma queda de energia, angústia constante, choro constante, pensamentos negativos, na maioria do tempo, esses pensamentos são mais relacionados à inutilidade, a que a vida às vezes não vale a pena, a pessoa não consegue planejar, não consegue ter, assim, aspirar, né, coisas novas, e tudo isso vai levando a pessoa a se isolar, como eu disse, e também ter uma perda em todas as esferas da nossa vida. E importante dizer, pelo manual americano que a gente segue para diagnóstico, esses sintomas têm que estar presentes por mais de 2 semanas. Porque até então a tristeza ela é mais temporária. Né? Quando a pessoa está triste, aquele evento passou, a tristeza vai embora. Já a depressão permanece, todos esses sintomas e muito mais, né, do que a tristeza, e eles ficam permanentes mais de 2 semanas, causando esses prejuízos. O doutor Munir, o senhor falou aí da diferença entre tristeza e depressão. Então, como que a pessoa ela pode saber que ela está passando por um momento de tristeza e como que ela pode saber que ela está com um momento depressivo? Os dois sintomas, eles praticamente andam juntos, né? Sim. A tristeza ela não é considerada patológica. A depressão já sim. Né? A tristeza faz parte dos sentimentos humanos, né? Tristeza, alegria, angústia, outras coisas assim.
Já a depressão, ela passa a ser algo patológico que compromete, que impacta a funcionalidade do indivíduo. A tristeza, ela é de acordo com eventos. E passando-se esses eventos, a tristeza regride e ela continua a ter uma vida normal. Por exemplo, teve uma decepção com um amigo, foi despedida de um emprego, teve alguma desavença com alguém, ou teve alguma surpresa, é natural que fiquemos tristes, né? Mas a depressão, independente do que aconteça, essa tristeza está presente e é uma tristeza profunda, incapacitante, e somado a outros sintomas que eu relatei agora há pouco. É bem mais grave, né? É uma doença, já a tristeza é um sentimento. Ô, doutor Munir, então nesse caso da depressão, a tristeza, ela acaba se curando ao longo dos dias. A depressão não, ela se transforma em algo crônico, seria isso? Ela ultrapassa 2 semanas, né? Como eu disse, os sintomas, após ultrapassar 2 semanas, esses principais sintomas que eu disse, ela já é considerada uma depressão, né? E a depressão, o diagnóstico mesmo, ele tem que ser feito por um médico, um psiquiatra, por avaliação, e ela também tem graus, né? A depressão tem graus também, isso é importante dizer que existe a depressão leve, a moderada e a grave. Ô, doutor Munir, e nos dias atuais a gente percebe que, principalmente agora, vamos trabalhar um pouco aqui nesse momento de pandemia, você tem sentido aumento no número de casos de depressão e quais são esses fatores que estão agregando esse aumento no número? Com certeza, um aumento significativo, né, do número de casos de depressão pela a pandemia, pelo momento da incerteza, o momento da incerteza que nós estamos vivendo. Todo comportamento que nós manifestamos, atrás dele tem uma emoção e tem uma cognição. O que eu quero dizer isso? Quando você tem uma emoção, você interpreta essa emoção, que é a nossa cognição, e depois você desenvolve um comportamento relacionado àquela emoção o entendimento, a cognição e o entendimento que você teve daquela emoção. E na pandemia, as emoções foram as mais negativas possíveis, né? De incerteza, de medo, de insegurança, e tudo isso, e teve desemprego, né? E teve uma série de outras coisas aí, a parte financeira, a diminuição de socialização, tudo isso fizeram com que a população mundial, né, passasse por essas emoções, né, negativas, trazendo cognições, interpretações bem distorcidas e causando medo irracional, levando as pessoas a desenvolverem um comportamento depressivo, de isolamento também, né? E de tristeza. Muitos não deprimiram, Lucas, mas ficaram extremamente tristes, né? Doutor Munir, e como tratar esse problema? Quais são as primeiras ações que a pessoa deve tomar ao sentir esses sintomas? Tratamento da depressão, um tratamento, como eu disse, que é uma doença biopsicossocial, então ela envolve diversos fatores. Ela não está restrita, por exemplo, o paciente ir ao médico e passar uma medicação. Mas o tratamento, basicamente, é o que eu prego muito, né, na minha forma de trabalhar, na minha linha de trabalho, envolve a saúde plena. Primeiro diagnóstico, consulta com o psiquiatra. Ele vai classificar essa depressão leve, moderada ou grave, vai instituir um plano medicamentoso e vai encaminhar esse paciente para um plano de tratamento com parceria multiprofissional, com outros profissionais. Encaminhar o psicólogo para fazer terapia psicológica, que ajuda muito. Encaminhar essa pessoa para fazer um exercício físico, que ela pode fazer sozinha, ou pode fazer, por exemplo, com um educador físico, um personal trainer. Orientar com relação à alimentação, porque a alimentação é muito importante nos transtornos mentais, porque é sabido que o nosso intestino é um segundo cérebro, então o intestino está relacionado também com o nosso humor, com a produção de serotonina, funcionamento da microbiota intestinal, tem relação, e outras atividades para serem encaixadas aí. Lazer, por exemplo, um deles, bons livros, hobbies, acupuntura, por exemplo, tem uma ação bem comprovada na depressão, meditação é um outro fator, e também, Lucas, nós como seres humanos devemos também cuidar da nossa espiritualidade, não é verdade? Nossa fé, tudo isso
que engloba o ser humano como um todo. Doutor Munir, se as pessoas que estão acompanhando nosso programa aqui quiserem saber mais informações sobre depressão, o que as pessoas podem fazer? Tem um canal específico para você orientar, para você ajudar o telespectador que acompanha esse nosso quadro? Sim, existe o meu canal do YouTube, né, Saúde Plena, Dr. Munir Jacó. Lá tem diversos vídeos explicativos, não só de depressão, mas de todos os transtornos mentais, os principais, pelo menos, são todos mentais. Tem meu Instagram também, lá a gente sempre está fazendo stories, está se informando. Estou à disposição dos telespectadores no direct do Stories, assistir algum vídeo, fazer alguma pergunta, a gente sempre vai estar disponível para responder perguntas. Doutor Munir, quero então agradecer mais uma vez aqui a sua participação no nosso quadro Saúde Plena e que venha mais programas aí para poder trazer essas orientações importantes para os nossos telespectadores. Obrigado, Lucas. Boa noite. Você pode dar uma olhadinha pra mim? Posso. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, tem que trocar uma peça do motor. E aonde eu encontro? Ah, só o Celinho tem. Grupo Celinho! O Grupo Celinho conta com o maior acervo de peças automotivas da região. Não perca tempo procurando peças para seu carro em outras lojas, pois peças de alta qualidade e bom preço, só o Celinho tem. Minuto Grupo Celinho. As melhores dicas para você que é apaixonado por carros. Meu nome é Rafael, eu sou consultor de vendas aqui do Grupo Celinho e a dica de hoje é sobre o arrefecimento e a importância do aditivo. O sistema de arrefecimento é responsável por manter o carro em uma temperatura ideal para o seu funcionamento. O aditivo é um item indispensável na parte de arrefecimento, pois ele evita a corrosão de selos, blocos, mangueiras, entre outros. Sem dizer também que o aditivo ele aumenta o tempo de ebulição da água. Quer saber mais? Clique no link e até a próxima dica. Minuto Grupo Celinho. As melhores dicas para você que é apaixonado por carros. Precisando de peças para seu carro, van ou utilitário? E-commerce Grupo Celinho. Aqui você compra com segurança e facilidade. Entregamos no conforto da sua casa. Ou, se preferir, disponibilizamos retirada na loja, com ofertas exclusivas. Mais uma opção de compra.